e ontem, na sessão da Câmara, uma tribuna popular foram as duas mães de pessoas com paralisia cerebral. A outra foi um cidadão lá do Jardim das Hortênsias, que falou sobre, né, o programa Nossa Morada, os lotes urbanizados, que ensaiou e não ficou pronto e tal, mas no final, na sua última fala, ele deu um puxão de orelha dizendo, e sobre a rachadinha, vocês não vão passar pano não, né? Foi advertido pelo Rafael De Angeli, foi expulso ali da tribuna pelo presidente Rafael De Angeli e foi impedido de permanecer no plenário pelo Rafael De Angeli. Será que ele não exagerou, não, nas suas atitudes, o Rafael De Angeli? Eu tive a oportunidade de ver o que aconteceu fora do plenário. Ele estava bastante violento, o cidadão, brigou com 4 seguranças. Mas depois de ter sido expulso. Sim. Não, mas vamos analisar os motivos da expulsão, Ele não Ernesto. foi expulso. Foi expulso. Quando você está numa tribuna popular, você fala, eu vou falar sobre determinado assunto. E você tem que se ater a esse assunto. Isso acontece, inclusive, com vereadores. Quando um vereador está falando uma determinada coisa e ele muda de assunto, ele é interpelado pela mesa. E o cara foi ficando violento, porque antes dele falar da rachadinha, ele também começou a agredir secretários. O que é agredir? O que é agredir? Ele chamou o Lachicha de covarde. Isso eu escutei. Entendeu? Isso é uma agressão? Chamou de covarde. Tá ofendendo de uma certa maneira. E ele mas ele não tem o direito de falar? A tribuna popular é só pra falar o que eles querem ouvir? Não, mas você tem uma... Você não pode falar, vocês são incompetentes, vocês precisam ter vergonha e votar. Por quê? Por que não pode? Não é casa da mãe Joana. Mas não é casa da mãe Joana. Eu ouço os vereadores falarem o que eles querem. Não fui eu que escrevi o regimento. Tá escrito no regimento. Mas tá escrito o quê que tá escrito no regimento? Você não pode usar termos críticos. Ele não estava sendo crítico. Ué, tá, alguém tá sendo covarde nessa questão. Não, eu posso achar isso. Você tá errado. O clima ficou extremamente pesado, que ele estava se indispondo com todo mundo e se alterando. E aí o Rafael fez o que eu, se fosse presidente, teria feito. Cortou o microfone dele. Até aí tudo bem. E aí ele deveria ter acalmado. Ele não acalmou, ele começou a berrar fora do microfone. Nós temos um vídeo aí, porque eu sinceramente... fico em dúvida se o De Angeli não exagerou. Até cortar o microfone, ok, tá no regimento. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que o cara falou que tá engasgado na garganta do povo de Araraquara. E a rachadinha, vocês vão passar pano ou não? Inclusive o senhor Rafael De Angeli, que estava num grupo montado pelo acusado. Vocês vão esquecer disso? Ou isso não tem que ser esfregado na cara? Mas o cara tava fazendo política. Você tem que lembrar que... Quem na Câmara não faz política, Ernesto? Luiz Antônio, calma. Não estamos debatendo. Quem na Câmara não faz política? Quem na Câmara não faz política? Não, você não está entendendo. O cara tava jogando para a torcida dele porque ele foi candidato. É a função dele. Mas e daí, Ernesto? Eu só vejo isso lá na tribuna popular com frequência. E respeito todas as opiniões. As pessoas que vão na tribuna popular não estão fazendo política. Estão fazendo política. Então, Luiz Antônio, mas tem um certo respeito e uma certa liturgia do que vai acontecer ali, porque está previsto no regimento interno. Olha, eu não sei. Se você sai do regimento interno... Eu não posso chamar alguém de ladrão. Se ele não puder... Eu não posso chamar alguém de corrupto, como semana passada aconteceu. Isso não pode. Agora, dizer que, covarde. Covarde, vocês estão se acovardando, eu não sei, viu? Deixa eu dar meu pitaco também. Tava acompanhando, eu acho o seguinte, os dois exageraram. O Fernando Henrique, que ele tem uma postura combativa, já tivemos aí... Eu já tive um entreveiro com ele, mas nada sério, então... É chato, o Fernando é um cara chato mesmo. Ele é combativo. Acho que até ele sabe. Ele não é aquele cara que vai chegar e, por favor, excelência, que daí todo mundo fala, né? Vossa Excelência fez isso, Vossa Excelência fez aquilo. Nobre vereador. É, nobre vereador, ele já vai com o chute na canela. É o jeito dele, já é conhecido. É um problema que não é de hoje. O Rafael De Angeli lá atrás já tinha proibido a entrada dele na Câmara. É bom a gente lembrar, por conta de problemas que ele tem com o Sponton. Então ele tem uma rivalidade muito grande com o Emanuel Sponton, que é do Hortênsias, e ele também. E isso é uma coisa que já ficou evidente. Aí, ele estava indo bem. Ele estava lendo lá o texto, falando da questão da desapropriação de alguns terrenos, moradia e tal. Era um tema pertinente. Que, por sinal, na maior parte das coisas ele estava certo nesse ponto. Aí veio o Coronel Prado, para variar... né, Coronel Prado? Para variar, tacou a culpa na administração passada. É aí que a coisa começou a desandar. Mas tudo bem também, é um direito do coronel. Eu tô contando, deixa eu contar. Aí, ele pegou e já começou a se inflamar. Veio a Filipa Brunelli e falou, não, o problema não é da administração passada, o problema também é atual. E aí, na hora que ele
retomou a fala, ele meio que deu uma cutucada no Coronel Prado. Não adianta você falar que é problema da administração passada, o povo não quer nem saber, o povo quer solução. E começou a se exaltar. E nesse momento, ele chamou o Lachicha, que é o secretário de obras, de covarde. Aliás, Lachicha, você é um covarde e tal. Aí o Rafael já, entrou no meio. E aí acho que ele já perdeu a paciência e falou, você vai entrar no meio aqui, então eu vou falar da rachadinha. Aí a coisa desandou. Por isso que eu acho que os dois exageraram. Ele não precisava ter se exaltado tanto, e o Rafael também não precisava ser o ditador ali da Câmara. Não, acabou, tchau, você vai embora. Não, corta o microfone e fala, olha, o senhor fugiu do tema, o regimento não permite, eu discordo um pouco do regimento, mas se está no regimento, está no regimento. O senhor está encerrada a sua participação. Agora, eu não permito que você fique no plenário. Você tá fora, né? Já começou a exacerbar. Então houve exagero dos dois lados. E aí você cobra mais de quem? Você cobra do presidente da Câmara. Porque ele, teoricamente, tem que ter um preparo emocional melhor para conduzir bem a situação. Então, nesse ponto, eu acho que faltou um pouco mais de equilíbrio até do presidente da Câmara. Bom, vamos ver o vídeo. E você que é nosso ouvinte, está nos assistindo, você vai ver o momento em que o cidadão interpela os vereadores sobre a rachadinha. Ele recebe a interferência do De Angeli e o De Angeli bota ele para fora. E o impede de acessar o plenário. Eu achei exagerado por parte do presidente. Autoritário, inclusive. Sinceramente. Mas o Fernando também exagerou. Fernando Henrique. Olha, você acha que não? Cobrar pela rachadinha, eu acho que é um dever de todo cidadão. Porque se a gente não cobrar, a gente sabe o que acontece. Nós vimos naquele vazamento do grupo como é que eles se articulam. Olha, vamos aqui e tal. Então, se não ficar a sociedade vigilante, sabe? Eles nos passam para trás. Eles protegem bandidos, inclusive. Sabe-se lá por quais interesses, Luiz, sabe? Tribuna não é feira. Não adianta você gritar. Tem processos para isso. Muitas das coisas que ele falou, inclusive, ele está certo. Ele está certo na rachadinha, ele está certo no atraso lá do conjunto habitacional, ele está certo numa série de coisas. A maneira como ele se comporta é que fez ele ficar numa situação... Mas qual foi o comportamento? Eu ainda não me convenci. Qual foi o comportamento? Chamar o Lachicha de covarde? O que mais ele fez a ponto de ser expulso do plenário da Câmara? Você começa a berrar e fugir do seu controle emocional, mas que berrar? Você está atrapalhando o bom andamento da sessão, é uma forma de expressão de falar. Não tem parente meu que está conversando, parece que estão brigando, porque fala alto, não, baixa, não, mas é o meu jeito de falar. Então você está confundindo Câmara com peixaria. Que Câmara com peixaria? Tem hora que eu respeito mais a peixaria do que a Câmara, inclusive, porque na peixaria não tem conluio para proteger quem faz rachadinha, Ernesto. Me veio uma coisa na cabeça. Você tá passando um pano legal aí também. Não estou passando pano. Tá passando um pano legal. Existe um regimento e ele precisa ser seguido, porque não adianta você ficar gritando com todo mundo que tá lá, porque não é assim que a coisa vai ser resolvida. Mas eu vejo isso o tempo todo ali, Ernesto. E tá sempre errado. E aí o Fernando Henrique é expulso? Não, agora me veio uma coisa importante na cabeça aqui, porque é o seguinte, a gente abriu o programa falando do quê? De racismo, de coisas estruturais. O Fernando Henrique é negro. Coincidentemente. Vem da periferia. Né? Vem da periferia. Eu não sei, por isso que me veio isso na cabeça. Se fosse, por exemplo, um médico branco que se exaltasse na tribuna. Você tem alguma dúvida disso? Será que o presidente ia mandar ele? Mas você tem alguma dúvida? Então, isso me veio na cabeça. Se alguém falaria pro médico, por isso que é bom a gente refletir sobre os casos. Porque ele vem da periferia. Qual que é o linguajar que ele está acostumado a ouvir? A gente falou aqui que ele é chato. Tudo bem, pode ser. Mas e acho da onde que ele chato vem? Nesse sentido que eu disse, é até um elogio, porque o cara é aquele que fica pegando da onde ele vem? mesmo. Ele está acostumado a viver com isso, então a gente tem que respeitar as diferenças. Ele não é aquele cara polido que vai chegar lá, que nem eu disse aqui, Vossa Excelência. Ele não tem esse polimento, mas isso não quer dizer que ele seja um cara desonesto, não quer dizer que ele seja um cara violento. Ele é agressivo nas palavras. Ele não atentou contra a honra de ninguém. Você vê como você começa a elaborar, você começa a pensar um pouco mais. Por isso que ainda eu disse, de quem você espera um pouco mais de equilíbrio? Do presidente da Câmara, que está ali no seu ambiente, que está ali comandando a sessão. Por isso que eu acho, o Rafael exagerou muito mais do que o Fernando Henrique. Vamos ver. Tem esse componente do racismo. Só mais uma coisinha rapidamente.
Você falou da parte de raça, eu faço uma outra provocação então. Se fosse um cara que estivesse defendendo ardorosamente algo que o presidente acredita, que fosse um negro, mas fosse um negro do PL, defendendo uma pauta que fosse da prefeitura, como é que seria o caso? Você vê que também cabe isso. essa reflexão. Você tem que refletir sobre todo um tema. Não adianta você pegar só um caso específico e senão você comete injustiça. Fernando, eu quero te ouvir. Eu quero ver primeiro a imagem, porque eu não quero ser injusto aqui, porque eu quero traçar um paralelo com o que aconteceu ontem em Brasília, com ilustres deputados, no momento que a Marina também falava. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que a comparação é muito pertinente, inclusive. Aliás, vamos ver se a gente separa o vídeo da Marina. Temos condições, Luquinha? Temos, né? Porque a gente já exatamente traça esse paralelo, quer dizer, a fala de quem que é aceita e a de quem não é aceita. Porque eu ouço absurdos ali na Câmara. Ontem eu ouvi o coronel se dirigir, né, de forma irônica a Maria Paula, rebatendo o que a Maria Paula disse algumas semanas atrás, também de forma irônica, ou acusando de picaretagem. É do ambiente da disputa, é do ambiente do debate político. Ah, não, mas eles têm imunidade parlamentar. Ué, mas ali é um ambiente de debate. Ou falar que alguém é picareta também não tá agindo como o Fernando Henrique agiu ontem. E não é o Cardoso, hein? Vamos ver o vídeo, então, da fala do cidadão ontem na tribuna popular da Câmara. E a interrupção, o momento em que o Rafael De Angeli interrompe e, ainda por cima, impede o cidadão de permanecer no plenário. Exagerou ou não? Exagerou ou não? Eu senti um certo exagero. Parece que o De Angeli já estava armado, porque o cidadão, né, tem um conflito ali com o Sponton, enfim, está sempre presente ali no ambiente da Câmara, pegando no pé, e curioso que não admitiram que ele falasse da rachadinha. Esse assunto parece que é meio espinhoso para os nobres edis, mas vamos ouvir o Fernando Henrique. Urbanizados sejam resolvidos o mais rápido possível por essa gestão vergonhosa, tá? Que não consegue fazer uma planta em 5 meses. E outra coisa também que eu gostaria de falar aqui, já que estamos aqui, como está o caso da rachadinha? Não, Fernando. Não. Eu falei esse que eu ia não é o falar tema. sobre a população. Não, esse não é o tema. Então você não viu Fernando, o que eu pedi para falar. E outra coisa que eu acho também é que o senhor, como presidente da Câmara Municipal, deveria pedir para sair daí. Fernando, eu cortei a sua fala, você pode sair. O seu microfone não está mais funcionando. Por gentileza, o senhor pode se retirar da sessão, por gentileza. O senhor pode se retirar da sessão, por gentileza. Se for possível, por favor, ajudem ele. Ele não está autorizado a ficar no plenário hoje. Muito obrigado. Vamos continuar a sessão. Olha, eu reassisti agora e não tem nenhum comportamento violento do Fernando Henrique, Ernesto. Ele está confrontando o presidente da casa, Luiz Antônio. Mas ele não pode achar que o presidente não está compatível com a dignidade do cargo? É o direito dele. Você não pode se dirigir desse jeito ao presidente da sessão. Porque não pode, porque está no regimento. Mas por que não pode? Porque não pode, Luiz Antônio. Mas é a opinião do cidadão. Opinião é uma coisa. Você pode falar isso no bar, não numa sessão. Pode falar numa sessão. Você só tem todo um ritual resumido em cima do regimento. Mas ele não se alterou. Ele não ergueu a voz. Ele só... Eu acho que o senhor não é digno do cargo. Você está inscrito para falar sobre um assunto. Chega lá e quiser falar do Corinthians, você não pode também. Olha, sinceramente, eu achei que o De Angeli não gostou de ouvir o que ele ouviu. A verdade é essa. O cidadão não estava alterado, ameaçando ninguém, não. Não estava alterado, ameaçando ninguém. Fernando, você que assistiu a cena agora, eu quero colocar de novo, para nossa audiência verificar, não estava sendo violento, não. O De Angeli não gostou de ouvir o que ouviu. Poderia ter interpelado dizendo, o senhor está fugindo do tema, se atenha ao tema. Ok, e o cidadão, sabe, não retrucou assim com violência, não, a ponto de falar, não vai ficar aqui mais. De Angeli não gostou de ser confrontado e de ouvir que ele não está à altura do cargo. A verdade é essa. Vamos ouvir de novo e na sequência o Fernando traz seu comentário. Urbanizados sejam resolvidos o mais rápido possível por essa gestão vergonhosa, tá? Que não consegue fazer uma planta em 5 meses. E outra coisa também que eu gostaria de falar aqui, já que estamos aqui, como está o caso da rachadinha? Não, Fernando. Não. Eu falei que eu ia falar sobre a população. Não, esse não é o tema. Então você não viu Fernando, o que eu pedi para falar. E outra coisa que eu acho também é que o senhor, como presidente da Câmara Municipal, deveria pedir para sair daí. Fernando, eu cortei a sua fala, você pode sair. O seu microfone não está mais funcionando. Por gentileza,
o senhor pode se retirar da sessão, por gentileza. O senhor pode se retirar da sessão, por gentileza. Se for possível, por favor, ajudem ele. Ó, ele não está autorizado a ficar no plenário hoje. Ele não está autorizado a ficar no plenário hoje. Ele não está autorizado a ficar no plenário hoje. Olha lá, ele não Muito está obrigado. autorizado a ficar no Vamos plenário. continuar a sessão. O que isso impediria a presença do rapaz no plenário da Câmara? Se ele ser exagerado lá, ameaçar a segurança de alguém, retire-o, prenda-o, mas o que ele disse ali não é motivo para ser retirado do plenário. Até cortar a fala, tá no regimento, pode ter, mas ser retirado do plenário, sinceramente, não vejo motivo para isso. Pois não. Luiz, vou ficar do seu lado. Eu não conheço o antes. Talvez o Ernesto e o Zé conheçam o antes e o durante. O depois a gente viu agora, nesse exato momento, quando ele falava. Então a gente não tem o início de toda a história. Agora, pelas imagens que a gente viu e pelas palavras que foram colocadas aí pelo Fernando, a gente tem uma ideia de que ele não extrapolou qualquer tipo de limite. Inclusive, eu acho que ele foi até brando. Até que eu saiba, isso se chama Tribuna Popular, é isso? Tribuna Popular. Se Tribuna inscreve, Popular, tem. então você não pode falar absolutamente nada, ou seja, você fica tolhido a um determinado tema e você não pode de repente passar. Eu acho que ele não passou muito, ele fez uma pergunta, e eu acho que perguntar não ofende. Poderia se responder de outras maneiras. Eu acho que dessa maneira fica muitas vezes um pouco ruim a conduta que é colocada ali na casa do povo. Eu acho meio estranho isso. E quando eu falei aqui da nossa associação direta com o que aconteceu em Brasília, ontem eu vi em Brasília, ponha-se no seu devido lugar para uma ministra. Você pode ter críticas, você pode não gostar, você pode criticar, você pode falar, mas o que a gente viu ontem em Brasília, aliás, eu achei extremamente leve quando você transporta dessa Casa de Leis aqui em Araraquara, município, para o que aconteceu ontem em Brasília. Ontem em Brasília, para mim, foi 10 milhões de vezes pior do que eu vi aqui. Vamos ver o que está acontecendo lá em Brasília, porque, de fato, a presença da Marina deixou realmente os senadores e deputados, assim, em polvorosa, né? Como a Marina incomoda pelo que pensa, pelas convicções que ela carrega, porque em nenhum momento ela destratou nem desrespeitou ninguém. Aliás, tem um vocabulário amplo, um vocabulário vasto e conhece o que está falando. Vamos ver o trechinho só para a nossa audiência se situar. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministro de Estado. Que desrespeito Ministro é de esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, de Estado. presidente! Então, Ponha-se o senhor! Vossa Excelência, Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, que eu tenho o maior respeito, permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. A gente tá vendo como é que se comportam alguns quando eles escutam o que não querem escutar. Sim. Não é? Eu acho que a comparação com o que aconteceu em Araraquara, é óbvio que o Fernando Henrique não é uma Marina Silva, né? Mas, assim, tem que dizer o que eu gosto de ouvir. Porque eu canso de ver na Tribuna Popular, vejo muitas pautas pertinentes. Gente que realmente é do povo, como eu vi as duas mulheres que foram lá ontem esfregar na cara da Câmara e da Prefeitura que tem gente com paralisia cerebral sem transporte em Araraquara. Agora, eu vejo também muita gente que faz aquilo palanque político. Presidente de partido, ou vocês nunca viram o Theo Bradfish lá? Ou vocês nunca viram o próprio coronel Nelson Brito, que tem uma pauta muito pertinente, trouxe até aqui a nosso convite no Jornal da IP, mas também é um sujeito político. E as pessoas têm que ser respeitadas na sua política. Se existe um espaço e o critério para credenciamento são 30 assinaturas, cumprir o requisito, usa o espaço.
E ele fez realmente uma pergunta, senhor Fernando Henrique Cardoso. Então, Rafael De Angelis se incomodou com o questionamento, sim. Se incomodou, você viu que ele levou pro lado pessoal, né? Tanto que antes de começar a sessão, eu até achei estranho, porque até pensei, o que está acontecendo, né? Porque ele fez questão de ler o regimento interno. Não sei se você chegou a ver isso, Luiz. Ele pôs lá no slide, mostrou no slide, foi lendo ponto a ponto, né? Capítulo por capítulo, e falando, ó, vamos tolerar nenhum tipo de crime, não vai poder fazer isso. Mas isso é óbvio. Então, mas é uma coisa óbvia. Exatamente. Aí eu falei, ué, o que está acontecendo? Será que teve alguma coisa no bastidor que eu não estou sabendo? Aí depois que eu falei, o Fernando Henrique vai participar da Tribuna Popular. Então eu relembro que no começo do ano o Rafael proibiu a entrada dele lá. E só tirou essa proibição quando começaram os questionamentos, né? Por quê? O que ele fez? Ele ameaçou o Sponton, tal. Enfim, é uma rixa antiga que ele tem. E aí, a hora que ele fala que o senhor não está à altura do cargo, foi aí que o Rafael acabou, vai embora, isso eu não vou ouvir Expulsou aqui, né? o rapaz de lá. Expulsou o rapaz de lá. E um levantamento que a gente já fez aqui, depois de toda aquela polêmica lá do grupo da vergonha, eu continuo achando que o Rafael também não está à altura do cargo, ele deveria ser líder do governo, não presidente da Câmara, porque ele já mostrou que ele tem um lado. Ficou evidente. Ele não é parcial. Ele não é imparcial. Ele é parcial. Ele tem um lado e ele age para defender o seu lado. Então, acho que como presidente da Câmara, o certo é você ter a instituição acima de tudo. Eu mantenho minha opinião. É engraçado, né, Henrique? Você está escrevendo aqui. Engraçado que no grupo do WhatsApp o Rafael não proibiu nem expulsou o Guidolin, sabe? Não impediu as manobras para proteger o Sponton. Ali ele, eu não tive tempo. Eu entrei, me puseram no grupo. Não sei o quê. Ali ele foi complacente, né? Com os seus ele foi complacente. É isso que eu tô falando. Ele tem um lado. Ele não representa a Câmara. Para mim fica claro que ele representa a base do governo. E como presidente da Câmara, não sei se eu tô sendo, assim, muito rigoroso com ele, mas eu acho que um presidente da Câmara ele tem que estar acima, de lado aqui, ali, ele tem que representar a instituição, né? Sei lá. 7h41. Quer concluir, Ernesto? Algum comentário? Não, eu só acho que vocês estão equivalendo uma pessoa que teve 4 mil votos com uma pessoa que não foi eleita. Eu acho que a partir do momento que você está falando você não tem autoridade para estar aí, existem meios para isso. Você acha que ele não merece estar lá? Faça o trâmite até ele ser expulso, cassado, o que quer que seja. Ninguém vai defender absolutamente ninguém. Mas Se ele fez alguma coisa errada, isso? Por que não pode falar? Você tem um mínimo de ordem numa sessão, Luiz Antônio, e alguém está comandando essa sessão. Se a pessoa percebe que está escalando... Se a pessoa deixa eu terminar meu raciocínio. Se a pessoa está escalando para um nível onde ele acha que a coisa vai fugir do controle, não só é direito, como é dever dele manter a paz. Dentro do julgamento dele, ele achou que aquilo estava fugindo do controle e ele pediu para o cara se retirar. Se ele está certo ou ele está errado, é um preceito dele. Não é preceito dele, não. Aquilo é uma casa legislativa, mas ele não manda. Ele não pode criar leis, Ernesto. Mas não é a lei dele. Não é a lei dele. Luiz Antônio. Não é a lei dele. Aquela casa é do povo, a tribuna popular é legítima. O cidadão tem voz ali dentro. Ele pode ser chato e seguir o regimento até a vírgula. E o rapaz não estava escalando, não alterou nem o tom de voz. Olha, o senhor tem que pedir para sair. Esse é o seu julgamento, que não foi o do presidente da Câmara. Pois é, mas o julgamento do presidente tá certo e o meu tá errado? Se ao invés de crítica fosse um elogio, você acha que a conduta seria a mesma, Ernesto? Boa pergunta, Fernando. Fugisse do tema do Nossa Morada e dissesse, Rafael De Angelis, parabéns pela condução do seu trabalho. O De Angelis teria dito, o senhor fugiu do tema, se retire daqui? Eu mesmo propus isso. Eu falei que realmente se fosse um negro falando bem do Lapena, teria falado lá durante 10 minutos. Eu mesmo falei outra isso. Coisa. Então a questão é essa. Então a questão agora, não é a escalada. Ele não gostou de ouvir crítica. Menino mimado. A contrariedade é punida. É mais ou menos. Só que uma coisa que o Ernesto falou, ele teve voto para estar ali. Eu não estou falando que ele está ali de forma ilegal, o Rafael De Angelis. Se ele foi eleito o vereador mais votado, depois foi eleito presidente da Câmara, ele tem que continuar ali. É uma opinião minha. Acho que depois de tudo que aconteceu, ele perdeu o comando. O Sponton também teve voto para estar lá. E não é digno da cadeira. Mas aí já é outra coisa, né? Porque tem um crime. O fato de ter voto também não dá salvo-conduto. Do Sponton é diferente porque ele tem um crime contra ele não está conseguindo provar a inocência e as provas são contundentes. O Rafael De Angelis, ele está lá legalmente.
Só que, na minha opinião, depois de tudo que aconteceu, fica difícil você achar que ele tem ainda a capacidade de seguir comandando uma instituição tão importante. Mas, obviamente, que ele vai continuar. Quem sou eu? É só uma opinião que a gente está aqui para debater. Eu não estou tirando os méritos dos votos dele. Mas, pô, o que aconteceu lá naquele grupo... Pelo amor de Deus, ele estava trabalhando para proteger alguém que está Mas você está levando pro grupo uma coisa que já não tem a ver com a sessão da Câmara, que era o que a gente estava debatendo. Mas o cara falou isso para ele por causa disso, Ernesto. Falou, você não tem mais moral para estar aí. O Fernando Henrique não tirou essa fala do nada. Entrou a fala na cabeça dele, eu vou falar isso. É porque ele perdeu mesmo o comando. Essa é a minha opinião. Ele não foi lá para fazer debate, ele foi lá para falar sobre mas ele tem a opinião Mas ele dele. falou, ele pode falar. Tem a opinião dele. Ele falou. Bastaria o Rafael Deus fingir que não ouviu, deixa o cara falar, já concluiu, muito obrigado, o senhor pode se retirar, acabou. Às vezes a gente tem que ouvir o que a gente não gosta também. A gente tem que ouvir o que a gente não gosta, ainda mais um debate público. Você tem mais maturidade e você teria se saído melhor, mas você não era o presidente da Câmara, ele tomou aquela atitude porque ele Mas lá ele não pode ser imaturo, lá ele tem que ser presidente da Câmara. Então faz campanha para derrubar ele, Luiz Antônio, o que eu posso fazer? Então, Ernesto, não é que eu posso fazer. Nós estamos fazendo crítica. Você acha que a postura dele é certa, então defenda. Eu estou defendendo. Então defenda. E eu acho que a postura dele não é certa, que ele não tem mais a capacidade. São opiniões, pô.